Olá meninos, tudo bem? Nessa semana a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as funções. E para retomar o conteúdo, né, para a gente conseguir fazer os exercícios dessa semana, eu resolvi pegar o fechamento da aula passada, da semana passada, que é essa atividade 5, e colocar ela como atividade de retomada. Por quê? Porque eu tinha deixado ela para que você pesquisasse sobre esse termo, ó, taxa de variação. E ele vai ser muito importante para nós. Então eu resolvi retomar ele. Aí eu vou explicar esse exercício para que vocês consigam fazer os próximos, ok? Então vamos dar uma olhadinha, ó. Calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. Então eu tenho este gráfico e eu quero descobrir a taxa de variação. Para isso, eu tenho que saber do que significa essa taxa de variação, ok? Temos que pensar que f de x igual a x mais b é uma expressão geral de qualquer função do primeiro grau. Isso a gente já discutiu nos vídeos da aula anterior, né? Isso daqui, ó, é geralzão de qualquer função, tá certo? O f de x é a mesma coisa que o x é a variável, né? Ele toda hora a gente pode atribuir um valor para ele. O a e o b são números que serão fixos e vai mudando de função para função, ok? A taxa de variação, ó, justamente é o valor do a, deste a aqui. Isso que é a taxa de variação. Então, quando a função já vem pronta, é só eu olhar o número que está do lado do x e eu já sei quem que é a taxa de variação. Nesse caso, ele me deu só o gráfico, então eu tenho que descobrir primeiro o valor do a. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre como esse a é importante e o que ele influi no gráfico, ok? Então tá, como que a gente calcula uma taxa de variação? Como que eu descubro o valor do A? A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para o gráfico e marcar os pontos que passam pela reta. Ó, a gente tem esse pontinho, tem um pontinho aqui também, mas a gente vai usar esse ponto e esse ponto porque eles têm valor, ó. Eles já estão com os números. Como que eu escrevo o ponto? É um par, tá? Um par x e um par y. Vocês já devem ter visto isso em outros anos, tá bom? Vamos lá, vou descobrir quem que é esse primeiro pontinho aqui, ó. Como que eu faço para descobrir? Primeiro eu olho o valor do x e depois eu coloco o valor do y. Eu olho o ponto. Quanto que ele vale em x? 10. Eu vou marcar aqui embaixo, ó. Vou abrir um parênteses. O primeiro é 10. O segundo, ó, eu vou olhar o y, ó. O y é 17. Então, vou marcar aqui, 17. Fecho parênteses. Achei esse pontinho aqui e escrevi as coordenadas. Primeiro o x, depois o y, ok? Aqui, ó, também. Vou fazer a mesma coisa, ó. Olha o pontinho, vou lá para o x. Vale 5. Agora eu olho o y, vale 10. X e y. São dois pontos diferentes e eu já consegui escrever eles, sempre nessa ordem, viu, menino? X primeiro, y depois. Para calcular a taxa de variação, a gente vai seguir uma regrinha. Qual que é a regrinha? A gente vai pegar o valor do y menos o valor do outro y. 17 menos 10. E a gente vai dividir pelo x. Vou pegar o x aqui, que é 10, menos também o valor do outro x, que é 5. Então, a gente vai fazer sempre nessa ordem. Tira o y primeiro, ó, vem o y desse, menos o y desse. Depois eu venho o x desse, menos o x desse, e agora é só resolver. 17 menos 10 vai dar 7. 10 menos 5 vai dar 5. 7 dividido por 5 vai dar 1,4. Ok? Então, 1,4 é a minha taxa de variação, que na verdade é o valor do A. 1,4. Por que essa taxa de variação é tão importante? Porque ela determina se a reta vai crescer ou se a reta poderia ser decrescente, que ela faria assim, ó, esse sentido, tá bom? Como que eu sei? Se a minha taxa de variação for um número positivo maior do que zero, a minha reta cresce.
Se o valor aqui fosse um número negativo, tivesse o menos na frente, né? Se a minha continha aqui tivesse dado negativo, a minha reta iria decrescer, ela ia ter esse formato, ó, ela estaria vindo para baixo, ok? Então, por isso que a taxa de variação é importante. E nos próximos exercícios, ele vai ter questões que vai perguntar para você quando que essa reta vai crescer, quando que essa reta vai decrescer. Só de olhar na função você vai saber. É só prestar atenção na taxa de variação, ou seja, no número que estiver do lado do x. Se ele for maior do que zero, vamos até anotar, ó. Se o a for maior do que zero, nós vamos ter uma função crescente. Ela vai crescer. Aí a retinha, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, crescendo. Se o meu a for menor do que zero, a minha função será decrescente. Certo? Será decrescente, se for um número negativo. Não foi o caso aqui, mas pode acontecer, viu? Então é só olhar. Quer ver? Vou dar mais um exemplo, ó. Só para vocês terem uma noção. Se aparecer para você essa função aqui, ó, y igual a 4x mais 1, lá é uma função. Essa função, ela vai ser o quê? Crescente. Porque, ó, vamos olhar o a. Quem que é o a? Quem está do lado do x, ó, é um número positivo. Ah, então ela é uma função crescente. Agora, se aparecer para você uma função assim, ó, y é igual a menos 8x mais 3. Vamos dar uma olhadinha, ó. Do lado do x eu tenho um número negativo. Ah, então a minha função será decrescente. A taxa de variação aqui é menos 8 e a taxa de variação aqui é 4. Porque aqui na formulinha ele já deu pronto, tá bom? Ele já deu prontinho nesse exemplo que eu estou dando. Se aparecer o gráfico, primeiro você acha os pontos, como a gente fez aqui, segue o procedimento, tira um y do outro y, tira o x do outro x e divide. O resultado que der, você analisa se é positivo ou se é negativo, ok? Então eu deixei alguns exemplos aqui também, ó, de quando que a função cresce, quando que a função decresce, para que vocês consigam fazer os próximos exercícios, ok?